Isso aconteceu quando eu estava no ensino médio. Eu estava interessado em todo tipo de teorias e o paranormal me deixava absolutamente extasiado. Descobri que havia um suposto ponto quente de OVNIs perto da minha casa, perto de uma montanha. Alguns amigos da escola, que compartilhavam interesses semelhantes aos meus, disseram que estavam vendo fontes de luz estranhas se movendo acima da montanha. Como me considerava um pouco especialista em OVNIs na época, decidi investigar. Naturalmente, mantive segredo dos meus amigos e da minha família. Que jogada esperta para um adolescente sair de casa no meio da noite para escalar uma montanha sozinho, não é? Eu tinha essa ideia meio infantil de que, se fosse o primeiro a fazer uma descoberta, seria o único a contar na escola. Então, numa noite de domingo, tarde da noite, saí. Sabia que meus pais estariam ocupados, ambos tinham que trabalhar cedo. Eu sabia que conseguiria sair sem que eles percebessem. A montanha em questão tinha cerca de 60 metros de altura, talvez alguns até a considerassem mais uma colina alta do que uma montanha, pois não havia áreas íngremes, era uma subida suave até o topo. Havia um caminho longo e sinuoso feito pelo homem, e no topo havia um santuário. Como era tarde e bastante assustador, subi o caminho muito mais devagar do que teria feito durante o dia. Havia um ponto no meio da subida que bifurcava, um caminho levava ao topo, onde ficava o santuário, e o outro levava mais fundo para a área mais distante da montanha. Decidi seguir o caminho que levava ao santuário. Imaginei que o platô de observação no topo seria o melhor lugar para avistar qualquer atividade de OVNIs. Depois de subir mais alguns degraus na direção do cume, ouvindo o balanço suave das árvores e o canto distante dos insetos invisíveis, comecei a me acalmar um pouco. Continuei subindo os degraus de pedra com um pouco mais de confiança, mas em algum momento depois disso, senti como se estivesse sentindo algo no ar. Havia essa presença incrível, indescritível e ameaçadora. Algo se aproximava sem som, sem cheiro ou qualquer outro sentido em que confiamos. Consegui sentir que algo se aproximava. Apenas sabia que algo estava atrás de mim no caminho dos degraus de pedra que levavam para cima. Não sabia o que fazer. Naturalmente, pensei que poderia ser um adulto e que eu poderia estar em apuros por estar aqui tão tarde. Então, fiz o que achei ser a melhor coisa a fazer na época, e me escondi atrás de algo. Assim que senti a presença de algo, consegui me esgueirar atrás de uma grande rocha. Ouvi um barulho vindo do caminho atrás de mim, o que me disse que não estava tudo na minha cabeça. Deve ter sido intuição. Um som vinha de baixo, era o som de alguém ou algo pisando nas folhas e nos galhos caídos. Se me lembro corretamente, era quase outono. Pensei que meu primeiro palpite estava certo, era uma pessoa subindo a montanha. Não sei por que estavam indo lá, mas se me vissem, provavelmente estariam se perguntando a mesma coisa. Fiz o possível para me encolher e me esconder atrás da grande rocha. Forcei os ouvidos para me concentrar nos passos que se aproximavam. Por dentro, estava em pânico. Queria ir para casa, realmente não queria mais estar lá fora. À medida que os passos se aproximavam, notei algo estranho neles. Normalmente, se fosse uma pessoa subindo, ouviria o arrastar rítmico de 2 pés para frente e para trás. Mas não era esse o caso. Era como se fosse uma situação de um passo arrastado. A cada passo, havia uma pausa e depois um som de arrastar que o seguia. Nunca esquecerei como ele farfalhava pelas folhas secas durante esse arrastar. Consegui ouvir meu próprio exalar e inalar pelos espaços entre os dedos que segurava firmemente na boca. Eventualmente, o passo e o som de arrastar estavam paralelos ao local onde eu estava escondido. Encolhi-me, sentindo que seria descoberto a qualquer momento, mas, por algum motivo miraculoso, o passo não parou. Apenas continuou indo além do meu esconderijo em direção ao santuário. Parecia que não tinha me notado. Rastejei para fora do meu esconderijo no momento em que percebi que o passo estava longe o suficiente. Me virei para voltar à segurança da minha cama, mas então parei. Cheguei tão longe na busca pelo paranormal. Por quê?
Quando ele se apresenta a mim, devo ser tão rápido em fugir. Mantive minha posição e pensei comigo mesmo, se eu conseguir seguir paralelamente ao passo e ao som de arrastar pelas árvores fora do caminho, talvez tenha chance de vislumbrar o que vim ver. Corri à frente e esperei que chegasse ao claro perto do cume do santuário. Foi lá que vi. Havia uma sombra se contorcendo e balançando, fazendo o possível para chegar ao topo. Fiquei tão assustado com o que vi que corri o mais rápido que pude de volta pela montanha até em casa. Não consigo explicar como aquela sombra escura podia estar ali. Era como se fosse feita de fumaça, mas uma fumaça pela qual você nunca poderia ver através. Era tão densa e fluida ao mesmo tempo, e se movia como se tivesse uma perna quebrada, arrastando-a atrás de si. Não faço ideia do que vocês pensarão disso, ou se conseguem pensar em alguma razão para eu encontrá-la a caminho de um santuário no meio da noite. Por que ela estaria subindo lá? A única coisa levemente estranha que aconteceu depois disso foi quando cheguei em casa. Acabei perdendo os próximos dias na escola, e estava com uma temperatura muito alta. Não consigo explicar nada disso, e é por isso que ainda estou na busca por extraterrestres e o paranormal até hoje. Não esqueçam de deixar o like, pessoal, ajuda demais o canal. Quero manter isso breve porque é doloroso para mim e também um tanto sombrio. Trata-se da minha amiga. Ela tinha um relacionamento terrível com o namorado. Eu havia dito a ela inúmeras vezes que ele não prestava. Estava tão entediado e frustrado com esse vai e vem do relacionamento deles. Eu podia ver que o estresse estava consumindo-a aos poucos. Depois de um tempo, ela começou a concordar que deveria terminar com ele, e eu estava aliviado que ela começasse a ver o sentido nisso. Acredite, não sou um amigo superprotetor, e até o final disso, você entenderá por que eu tinha uma opinião tão baixa sobre ele. Ele era lixo. Estive ao lado dela durante muitos altos e baixos que eles tiveram, e eu queria estar lá para ela, sabe, ser solidário durante a separação, porque era isso que ela estava procurando naquela fase. Não a pressionei para essa decisão, só queria que minha amiga não fosse tão maltratada. Ela estava determinada a terminar o relacionamento de uma vez por todas, então foi visitar um santuário famoso por suas supostas habilidades de cortar laços, romper relacionamentos, um santuário de término, por assim dizer. Olá, Jay aqui. Esses santuários existem. Um bom exemplo é o Santuário Sitambem Yasui Kompu, este último fundado no ano de 670, disse que tem o poder de separar ou iniciar relacionamentos. Também pode eliminar vícios como beber, fumar e jogar. Depois de rezar no santuário, você compra um talismã Katas, um talismã de papel. Você escreve seu desejo nele e então passa por esta estrutura. Olhe para a tela agora, se ainda não estava assistindo. É uma estrutura de pedra com uma abertura larga o suficiente para alguém rastejar. Quando você sai do outro lado, cola o talismã de papel na estrutura de pedra com a cola que eles fornecem no santuário. Agora, se você passar por ela para trás, isso pode iniciar relacionamentos, aparentemente. Mas passar por ela para frente ajudará você a romper com o que deseja se livrar, com um pouco de fé, é claro. Deixarei um link na descrição que explica mais detalhadamente. Não sei se o autor original foi a este santuário específico, mas sei que era um santuário como este. De volta à história. Então, fui com minha amiga ao santuário. Ela sempre foi do tipo espiritual. Quando estávamos saindo para ir para casa, ela se virou para mim e disse: "Tenho certeza de que isso me ajudará a me livrar dele de uma vez por todas." Ela parecia aliviada para mim, pela primeira vez em muito tempo. Ela tomou coragem para terminar as coisas com ele de uma vez por todas e parecia genuinamente satisfeita por não estarem mais juntos. Infelizmente, essa felicidade que ela sentiu ao cortar esse relacionamento foi de curta duração. Seu ex-namorado invadiu e a estrangulou por ousar terminar com ele. Ela colocou sua fé em um poder superior para se livrar dele e viver uma vida para si mesma, mas não adiantou.
A única coisa que foi cortada foi seu tempo neste plano de existência. Você entende agora por que quero manter isso breve? É difícil para mim falar sobre isso. Na verdade, sinto muita raiva sobre isso. No final das contas, isso solidificou minha opinião e não há seres mais inconfiáveis do que os deuses. Eu cresci na era em que as pessoas desafiavam umas às outras, os direitos de se gabar eram muito grandes naquela época. Meus amigos da escola e eu costumávamos desafiar uns aos outros a fazer todo tipo de loucura e por algum motivo acabamos desafiando um ao outro a ir até um santuário próximo no meio da noite. Quero dizer, um lugar tranquilo e isolado no meio da noite já é assustador o suficiente, não é? E é claro que os santuários têm aquele tipo de atmosfera à noite, mas se você combinar essas coisas com o fato de que o santuário ficava ao pé de uma montanha e não havia nada além de densas árvores e uma floresta densa atrás dele, torna tudo ainda pior. Não tínhamos ideia do que poderia estar naquelas matas. Para nós, jovens, a área atrás do santuário era como uma floresta que o homem ainda não havia mapeado. Parecia um local inexplorado. Então, meus amigos e eu estávamos lá pelo santuário no meio da noite, fazendo desafios, algo bem diferente de brincadeiras mais leves. Naquela noite, saímos escondidos quando achamos que nossos pais estariam dormindo e seguimos em direção ao bosque, em direção ao santuário. Parecia uma noite sombria, tinha um cheiro de Halloween no ar, sabe? Eu sei, talvez isso não faça muito sentido, mas é assim que eu lembro. Era uma noite de verão, aliás, por isso era estranho sentir algo tão outonal no ar, um frio na noite e um cheiro de folhas mortas talvez, eu não sei. De qualquer forma, à medida que você se aproxima do santuário, você vê um grande portão tori e logo dentro dele, portões vermelhos de madeira altos e antigos. À frente, há degraus de pedra muito antigos e grandes. É uma trilha realmente longa, desde a base dos degraus até o topo do santuário, e porque todos nós saímos no meio da noite e não havia ninguém por perto, cada passo que dávamos em direção à escuridão ficava mais assustador do que o anterior. Cerca da metade dos degraus de pedra, paramos porque conseguíamos ouvir algo. Honestamente, parecia que algum tipo de pesadelo estava sendo manifestado naqueles momentos. Honestamente, pensávamos que estaríamos sozinhos lá tão tarde. Ouvimos um som de tumbling vindo da escuridão mais acima nos degraus de pedra. Parecia algo leve que estava se movendo rapidamente. Congelamos à medida que o som diminuía e então o objeto que estava rolando pelos degraus chegou aos nossos pés coletivos. Um dos meus amigos apontou sua lanterna na direção onde o som parou, revelando um único sapato de criança deitado em um dos degraus de pedra cobertos de musgo. Ficamos parados como estátuas e permanecemos em silêncio. Não posso falar pelos outros, mas estava aterrorizado. Não sabia por que aquele sapato de repente rolou pelos degraus. Quero dizer, éramos crianças, mas aquele sapato era como o de uma criança pequena. Eu tinha certeza de que uma criança pequena não estaria na montanha naquela hora da noite, nem mesmo com os pais. Depois que essas perguntas lógicas foram de certa forma respondidas, eu simplesmente não conseguia parar de pensar no que poderia estar lá em cima nos degraus de pedra, perto do santuário, esperando por nós. Havia algo nos observando? Havia alguém lá em cima ou algo assim? E então, não conseguia tirar aquele pensamento da minha cabeça. Não conseguia me livrar da ideia de que algo estava lá em cima na escuridão, e eu simplesmente sentia, como você sente sede ou fome. Ninguém ensinou você a sentir aquela sensação, é algo inato. Virei-me e comecei a andar rápido de volta pelos degraus, mesmo sem trocar uma palavra com meus amigos, todos nós estávamos na mesma página. Rapidamente, eles me seguiram pelos degraus de pedra. Aquela foi a primeira e última vez que fomos explorar o santuário tão tarde da noite. Coisas estranhas acontecem na floresta à noite, e eu não quero fazer parte disso. Quando eu era criança,
Costumava brincar frequentemente na floresta. Qual criança não fazia isso? Uma vez encontrei um santuário nessas florestas e depois que o descobri, costumava ir lá brincar com frequência. Este pequeno santuário ficava ao pé de uma montanha, cerca de 1 quilômetro ou um pouco mais de meia milha da minha casa. Eu adorava aquele lugar porque quase sempre estava vazio de pessoas. Costumava chamá-lo de o Santuário Deserto, era como se fosse meu próprio cantinho especial. As árvores e ervas cresciam espessas ao lado do santuário. Pensando bem, o santuário poderia estar abandonado. Não notei nas primeiras vezes que brinquei lá, mas havia uma árvore próxima, de um dos grandes galhos daquela árvore pendia uma corda, nodosa e desgastada. Alguém tinha amarrado essa corda ali e criado um ponto de balanço perfeito. Eu amei desde o momento em que pus os olhos nela. Quero dizer, não tinha um assento como um balanço de corda tradicional, mas se você desse uma corrida e pulasse para agarrá-la, estaria balançando como Tarzan de cipó em cipó, sabe? Eu me sentia como um personagem de filme quando brincava lá. Era simplesmente o melhor. Era um pouco alto, mas se você corresse e pulasse alto o suficiente, poderia alcançá-la. Uma coisa chata sobre o santuário deserto era o fato de que um casal de crianças vizinhas me viu balançando lá e então ficou um pouco mais movimentado. Não consigo me lembrar se eu contei para um dos meus amigos próximos ou algo assim, mas sim, não era mais tão isolado. Um dia, fui ao santuário sozinho, um pouco mais tarde do que o habitual. Não consigo lembrar por que fui sozinho ou por que quis ir sozinho. Talvez eu apenas quisesse sentir que o santuário e o balanço eram só meus novamente. Caminhei a curta distância até o santuário de casa. Lembro-me que ainda estava um pouco claro, mesmo sendo muito tarde, era verão. Conforme me aproximava do terreno do santuário, fiquei aliviado ao ver que não havia sombras ou silhuetas por perto. Isso significava que o santuário e o balanço eram só meus naquela noite. Me aproximei do balanço de corda através da floresta como de costume, e foi quando eu vi pela primeira vez. Foi a visão mais estranha que já vi. Era um rosto humano. Havia esse rosto humano estranhamente pálido bem na frente do balanço de corda. Deixe-me explicar. Imagine por um segundo que você está deitado de costas em uma piscina, com apenas o rosto acima da água. Foi assim que parecia. Havia um rosto incrivelmente pálido emergindo da terra sob o balanço. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Fiquei chocado por não ter corrido, surpreso por não ter gritado também. Não sei porquê, mas não estava com medo. Acho que, naquele momento, estava apenas tentando entender o que estava vendo. Por um segundo ou dois, pensei que poderia ser uma máscara descartada ou algo assim, mas duvidei. Se fosse uma máscara descartada no chão, parecia muito real, parecia humano. Os traços eram tão definidos, pareciam tão vívidos. Conforme me aproximava, percebi que o rosto pálido pertencia a uma mulher. Na verdade, uma mulher bastante bonita. Seus olhos estavam olhando para o céu como se estivesse estudando as estrelas e os céus. Eu estava em conflito. Tinha um forte desejo de me aproximar e olhar de perto, mas também um forte desejo de virar e sair correndo na direção oposta. Não sabia que movimento fazer, mas então o rosto que estava observando as estrelas na terra decidiu por mim. Seus olhos mudaram o foco para mim. O rosto da mulher no chão estava me encarando. Estava ciente da minha presença. Antes que eu percebesse, estava correndo para longe e nunca mais voltei ao santuário deserto ou depois disso. Não importa quantas vezes meus amigos me pedissem. Eu não conseguia esquecer o que vi. Era algo que minha mente não conseguia compreender. Pensei sobre o que vi por vários anos e às vezes me pergunto se um corpo estava enterrado sob aquela corda e se a corda não era usada como um balanço, afinal. Talvez tivesse um uso diferente. Talvez eu tenha visto algum tipo de vislumbre de um crime passado. Por outro lado, questiono minha memória. Pergunto-me se o que vi não passava de um bom adereço de filme ou uma brincadeira.
Mas então me pergunto por que alguém faria isso. Venho de uma cidade no meio do nada. Quero dizer, as crianças da cidade estariam indo ao shopping naquela idade, e eu estava brincando em um santuário deserto. Não faz sentido. Brincadeiras como nos filmes simplesmente não são tão comuns aqui, sabe? Além disso, se eles quisessem realmente se destacar com essa brincadeira, teria sido desperdiçado, porque eu provavelmente fui o único que tropeçou naquele rosto de mulher enterrado na terra. Não faz sentido para mim. De qualquer forma, esperar para pregar uma peça em uma criança não é um grande retorno para o esforço envolvido, certo? Eu simplesmente não consigo parar de pensar nisso. Aquele rosto deitado lá embaixo, sob a corda, apenas esperando alguma coisa. A beleza assustadora disso, olhando pacificamente para o céu e depois de repente focando o olhar em mim quando percebeu minha presença. Algo aconteceu lá fora, eu disse que não voltaria, mas foi meio que uma mentira. Na verdade, voltei recentemente. A corda ainda está pendurada lá na árvore, está desgastada e pendurada no chão. Parece que ninguém tem brincado lá há um tempo. Talvez eu devesse chamar alguém para investigar ou algo assim. Desculpe, acabei de perceber que devo parecer completamente louco. Isso aconteceu há muito tempo, logo após eu terminar o ensino médio. Eu e alguns amigos queríamos sair e nos meter em alguma coisa. Claro, não tínhamos muito dinheiro entre nós, então tivemos que ser criativos sobre como nos divertir. Não sei quem sugeriu, mas um de nós propôs que deveríamos fazer alguns desafios ou testes de nossa coragem coletiva. Fomos a um local famoso de fantasmas em Karuizawa, Nagano. Há uma ponte nesta cidade onde as pessoas vêm para terminar as coisas. Aparentemente, se você caminha nesta ponte à noite, sente calafrios. Mas dizem que é pior do que apenas arrepios, e dizem que é como se algo se juntasse a você e deixasse sua impressão em você, uma atmosfera da qual você não pode escapar. Bem, aparentemente o está correto, porque quando fomos lá, não experimentamos nada. Ficamos tão entediados que acabamos querendo ir embora, e foi o que fizemos. Viramos e voltamos para o carro. Foi aí que um dos meus amigos notou algo. Havia um grande portão Tori um pouco mais adiante na estrada. Parecia um pouco desgastado pelo tempo e assustador. Naturalmente, meus amigos quiseram dar uma olhada nele. O portão Tori era antigo e estava cercado por um monte de árvores mortas. Nos aproximamos da entrada do portão e vimos que as árvores mortas e a vegetação eram limitadas à área de entrada. Depois do portão, havia um caminho vazio e desolado que subia a colina na escuridão. Decidimos ir e verificar para onde aquele caminho levava. Fez sentido para mim, porque estávamos procurando por algo assim, um desafio, um teste. Depois de viajarmos uma curta distância, chegamos a um santuário. A porta do salão principal estava batendo ao vento em seus dobradiças. Normalmente, esses santuários são fechados à noite, então foi meio estranho ver um tão acessível. Ficamos lá olhando para a porta balançando em suas dobradiças, e acho que todos estávamos pensando quem seria corajoso o suficiente para entrar primeiro. No final, dei um passo à frente e dois dos meus amigos rapidamente me seguiram. Acho que nenhum de nós queria parecer assustado. Dentro do santuário, havia uma caixa, e dentro dessa caixa havia um monte de máscaras nó. Aqui, as máscaras nó são uma forma teatral que tem sido transmitida através das gerações e é reconhecida como uma das artes performativas mais antigas do mundo. Ela também foi reconhecida pela Unesco. O nó é uma forma de arte que combina drama, música e elementos de dança. Às vezes é comparado à ópera ocidental, mas as diferenças podem ser surpreendentes para alguns, devido ao uso de máscaras. No nó, o teatro é às vezes descrito como um drama de máscaras. Para ser honesto, fiquei um pouco assustado ao encontrar aquela caixa de máscaras assustadoras. Eu queria sair de lá e ir para casa. Definitivamente, não queria tocá-las.
Mas meu amigo não era nada como eu. Ele queria mostrar sua natureza machista, acho, fingindo não estar assustado. Pegou uma dessas máscaras e a colocou, começando a fazer barulhos assustadores. Meu outro amigo se juntou a ele, pegou uma máscara e a colocou. Eu não, apesar de serem assustadoras, essas máscaras eram velhas, empoeiradas e quem sabe de onde vieram. Depois de um tempo brincando com as máscaras, eles ficaram entediados e eu fiquei aliviado. Voltamos em direção ao carro. Mais uma vez, partimos dirigindo de volta para casa. E enquanto estávamos na estrada, vimos algo incomum. Não muito longe dos portões do santuário, vimos uma mulher caminhando sozinha. Era estranho porque era tarde e estávamos em um santuário, praticamente no meio do nada. Não havia casas próximas. Eu não estava dirigindo, mas estava na frente com meu amigo que dirigia. Nosso outro amigo estava atrás e não parava de dizer o quanto achava que ela era bonita. Quando nos aproximamos dela, acho que foi isso que o fez chamar por ela. Ele disse algo como: "Vei, o que há de errado, querida?" Bem, eu estava com meu namorado e discutimos. Ele me deixou no meio do caminho, então estou meio presa aqui tentando ir para casa, ela respondeu. Ah, cara, ele parece ser um cara terrível. Escuta, por que você não pula aqui comigo? Te deixamos onde precisar. Tem bastante espaço aqui atrás. Vamos, venha. Oh, sério? Isso seria incrível, obrigada. Meu amigo que dirigia não teve objeções com o arranjo. Então a mulher pulou no banco de trás ao lado do meu amigo que a chamou, e partimos. Eles estavam lá atrás, conversando e rindo, pareciam estar se dando muito bem. Fiquei impressionado com meu amigo, sabe? Então, decidi me virar e ouvir e participar um pouco da conversa. Foi quando percebi que meu amigo que dirigia não estava se juntando a eles. Não sei porquê. Então, olhei sutilmente para ele e percebi que ele estava com o rosto bem pálido. Sentei-me direito no banco do passageiro e tentei perguntar discretamente se ele estava bem. Sua resposta foi apenas um fraco. No espelho, e no espelho. Olhei no espelho retrovisor e não podia acreditar no que via. A mulher no banco de trás estava usando uma máscara nó, uma daquelas máscaras assustadoras que encontramos no santuário. Girei para olhar para ela e, quando fiz isso, vi que ela não estava usando uma máscara. Foi só quando olhei no espelho que a vi usando essa máscara. Meu amigo que dirigia ficou tão assustado e paranoico que parou o carro no posto de conveniência mais próximo e disse à mulher que ali era o fim da linha para ela naquela noite. Todos nós conseguimos sair, mas foi realmente assustador. Quer dizer, não poderia ter sido um truque de luz, certo? Se nós dois vimos aquela estranha usando uma máscara nó. Ainda me arrepia até hoje quando penso nisso. Não tenho explicação para isso, mas a lição que fica é: não brinque com coisas deixadas em um santuário com aparência assustadora. Eu não sei se você vai considerar esta história mais assustadora, mas uma coisa que posso prometer é que esta é uma história verdadeira. Eu costumava trabalhar na rodovia nacional. Eu fazia o meu melhor para não te entediar, mas eu trabalhava para o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo. Parte da nossa missão era realizar inspeções em loco de áreas prospectivas para a construção de rodovias. Basicamente, eu ia e olhava lugares onde queríamos construir estradas. Nossa empresa só tinha permissão para fazer isso durante o dia. Agora, uma das coisas sobre o mundo moderno é o fato de que ele não se dobra diante da história, o progresso sempre vence. Você vê, é um fato triste, mas verdadeiro, pelo menos na minha experiência. Pequenos santuários, templos antigos, cemitérios, poços, casas abandonadas, todos eles quase desaparecem para permitir que o progresso continue. Eu notei algo enquanto trabalhava nessa linha de trabalho. Não tenho certeza se isso ainda é o caso nos dias de hoje,
mas era quando eu trabalhava. A expectativa de vida dos funcionários que trabalhavam em uma divisão que chamávamos de aquisição de terras e compensação era a mais baixa de todos os diferentes departamentos que tínhamos. Tínhamos gráficos para faixas etárias, sabe? Como eu trabalhava para o governo, medíamos muito mais perfis de dados do que você pode imaginar. De qualquer forma, alguém calculou que a expectativa de vida média era mais baixa nesse departamento do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, e essa média era de 63 anos. Tipo, 63 era a expectativa de vida. A aquisição de terras tinha o maior número de dias de doença e rotatividade de funcionários também, a propósito. Isso não era algum pequeno escritório escondido em algum lugar. Estamos falando de muitos funcionários nos livros, especialistas em imóveis, heranças e lei de registro. Caras com menos de 50 anos estavam indo embora e não voltando. E isso não é o pior. Tivemos pessoas que se demitiram por motivos muito incomuns, como depressão extrema, insônia, e alguns partiram por escolhas trágicas e fatais próprias. Então, acho que você está se perguntando onde eu quero chegar com isso. Bem, como mencionei, este departamento focava na aquisição de terras, e mais frequentemente do que não, aqueles que estavam gritando sobre adquirir terras de santuário eram os que ficavam doentes, tinham dias regulares de folga e até mesmo faleciam. Não estou dizendo que essa é a razão pela qual esse departamento parece tão aflito. Só estou dizendo que acho que algumas das terras que eles adquiriram não vieram de graça, por assim dizer. Não sei, mas acho que há alguns espíritos persistentes que ficam ligados a terras como aquela. Terra sagrada. Devemos realmente estar derrubando santuários, templos e cemitérios para construir uma rota mais rápida? Eu me pergunto muitas vezes, mas são apenas números. Recentemente, em uma noite, terminei o trabalho às 23 horas e estava a caminho de casa. Vi algo que realmente me assustou. Eu estava descendo uma estrada reta, pouco antes da curva para minha casa. Tudo estava normal na volta para casa até chegar nessa estrada. Todas as luzes de rua estavam apagadas por algum motivo, o que me deixou um pouco inquieto. Então, aumentei os faróis para o alto. Foi então que vi algo do lado esquerdo da estrada. Eu sabia que havia um santuário ali e o via regularmente a caminho de casa. Naquela noite, havia algo ao lado da entrada do santuário. Conforme me aproximei, percebi que era provavelmente uma pessoa. Fiquei meio aliviado por ser apenas uma pessoa, porque, como eu disse, era muito assustador ver todas as luzes apagadas e uma espécie de forma estranha humanoide ao lado do santuário. Quando me aproximei e vi a pessoa de perto, fiquei realmente aterrorizado. Tive calafrios. Era uma mulher, e ela estava parada muito quieta, como uma estátua na escuridão. Ela estava de costas para a estrada, com os dois braços pendendo sem vida ao lado do corpo, parecendo deslocados. A cabeça também estava pendendo para baixo, então não pude ver seu rosto, seus longos cabelos o cobriam completamente, ocultando seu rosto. Passei pelo local onde ela estava e, no momento em que a ultrapassei, olhei no espelho retrovisor e não consegui vê-la mais. Olhei no espelho novamente, e ela não estava lá. Verifiquei uma terceira vez, e ainda não estava lá. Na quarta vez que olhei para trás, as luzes de rua já estavam acesas novamente. Desde essa noite, fiz uma promessa a mim mesmo de não caminhar por aquela estrada sozinho à noite. Vou entrar um pouco mais em detalhes sobre a aparência da mulher. Era verão, mas ela estava usando um moletom grosso e uma saia longa. Não sou especialista em moda, mas parecia muito fora de estilo, como dos anos 90. Ela estava descalça também. Suas roupas estavam cobertas de sujeira e eram absolutamente sujas. Ela realmente me deixou arrepiado. Não sabia por que ela estava parada ali daquela maneira. Sinceramente, gostaria que você pudesse ter visto. Não consegui dormir facilmente naquela noite.
Fiquei deitado na escuridão pensando no que aconteceu. Uma coisa da qual estou bastante feliz é que ela não olhou na minha direção e eu não vi o rosto dela. Algo sobre aquela mulher realmente me assusta.